Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Boa noite, sim. Sejam bem-vindos. Oh, não tinha ninguém dessa matéria. Mamãe, então vamos abrir um outro ponto. Mãe, pega, mãe. Eu só estou recepcionando aqui os alunos que estão entrando, tá, pessoal? Nós já vamos dar início. Um minutinho só, por favor. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. Eu só peço que deixe os microfones no mudo, para que a gente não tenha barulhos excessivos, né? Mas quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. É bom ver o rosto de vocês, ver como que vocês estão interagindo, se estão entusiasmados, se estão assustados. Oi, tio, boa noite. Eu e a avó estamos aqui assistindo, mas a gente não vai ligar a câmera porque estamos no escuro. Boa noite, Brenda. Tá bom. Mas estamos aqui. Ótimo. Muito bem. Pessoal, é uma grande satisfação poder compartilhar esse momento com vocês. É uma alegria muito grande no meu coração e eu espero poder compartilhar cada ensinamento, cada conhecimento que existem nas palavras de Deus. Então, nós vamos estudar a Bíblia. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito de estudar a Bíblia. Talvez muitas pessoas apenas leem a Bíblia, mas o ato de estudar a Bíblia vai trazer muitas revelações para vocês, né? Antes de mais nada, a gente precisa falar um pouquinho sobre como estudar a Bíblia, né? Então, assim, eu sugeri que vocês tenham um caderno de anotações, né? Canetas, vocês podem anotar na própria Bíblia, vocês podem fazer as anotações nos cadernos, para que vocês possam depois refletir sobre esse estudo, tá? A palavra, quando ela é lançada nos nossos corações, ela pode ser plantada, germinada, né? Ela vai crescer, mas tem muitas vezes que ela é lançada e ela acaba não germinando, porque às vezes a gente não concentra a nossa atenção no que é dito, às vezes a gente está com o nosso foco em outras coisas, então esse momento é um momento muito especial, então peço que vocês se atentem, né? Nós vamos fazer uma introdução, né, nessa aula de hoje, para que a gente possa entender muito bem
o restante dos estudos das demais aulas, tá? Então, nós vamos começar pelo livro de Gênesis. Por que estudar Gênesis? Porque se você não estudar Gênesis no início, você não vai conseguir ter uma compreensão efetiva do que é a palavra de Deus, do contexto, né, que envolve toda a palavra de Deus. Então, nós vamos estudar o livro de Gênesis. Na verdade, nós vamos fazer uma introdução inicial baseada no livro de Gênesis, tá? Quem aqui já leu o livro de Gênesis? Quem aqui conhece o livro de Gênesis? O que acontece ali no livro de Gênesis? Na verdade, nós vamos falar um pouco dessa introdução que envolve não só o livro de Gênesis, mas também o Pentateuco, tá? E o que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros que compõem a Bíblia, tá? Do Velho Testamento. Então é isso que nós vamos derrolar nessa aula de hoje. Essa introdução vai ficar em cima do Pentateuco, do livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros que compõem aí a Bíblia, tá? Vocês sabem que Gênesis significa princípio, certo? Então, nós vamos começar a partir de Gênesis e vamos levar o estudo, aprofundando o estudo gradualmente. A intenção é que a gente estude toda a Bíblia. Toda a Bíblia, tá? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar agora. Meu nome é Marcos Festucci. Eu não gosto muito de ficar falando das minhas qualificações, porque diante de Deus nós somos todos servos, nós somos todos iguais, e a Bíblia fala aquele que se considera o menor aqui na terra é o maior no reino de Deus. Então a gente tem que ter essa visão, tá? Bom, mas eu sou bacharel em teologia e eu tenho um chamado ministerial para o ensino. Desde muito tempo atrás, eu já estudo a Bíblia há pelo menos 30 anos. Talvez seja mais do que a idade de muitos dos alunos que estão aqui. Mas isso, para mim, é uma responsabilidade, tá? E atendendo, né, esse chamado de Deus muito forte no meu coração, eu resolvi ministrar esse ensinamento a todos. Porque se você não for um rio na vida das pessoas, você se torna um lago. O que significa isso? O rio é a água corrente. O rio ele flui. O lago ele fica concentrado. É água parada. Então, nós precisamos ministrar esse fluir de Deus na vida das pessoas, tá? Então, eu vou começar com uma oração agora para a gente dar início. E eu vou orar pedindo, Senhor, para que a tua palavra seja revelada em nossos corações. Eu peço, meu Deus, que cada pessoa que está nessa sala de aula, que ela possa ter a revelação do teu Espírito através da letra. Pedimos que o Senhor capacite a cada um de nós, para que a gente possa sair daqui transformado. O Senhor abençoe cada um que se dispôs a estar aqui, e que essa aula seja para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Deixa eu só recepcionar mais algumas pessoas que estão aqui. Um minutinho só, pessoal. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre a introdução do Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Vocês podem ir anotando essas informações, tá, pessoal? Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos falar um pouquinho de Gênesis. O que é Gênesis? O que significa Gênesis? Gênesis significa princípio. Essa palavra, ela tem origem no grego. Porém, o nome Gênesis, no original, no hebraico, significa Bereshit. Eu vou compartilhar para vocês uma tela aqui, para vocês poderem ver como que é a Bíblia no hebraico.
Vocês estão vendo aí? Sinaliza para mim aí, por favor. Sim, tá aparecendo. Ótimo. Então, deixa eu só voltar aqui no compartilhamento. Olha só, aqui nós vemos, ó, o primeiro versículo da Bíblia, ó, Gênesis 1:1, certo? Gênesis 1:1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso daqui é no hebraico. Então, nós vemos aqui o texto em hebraico, a transliteração e a tradução para o português. Então, no hebraico, a forma que é lida é da direita para a esquerda. Então, a gente, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós lemos da direita para a esquerda. Então, existe já essa diferença gritante. Então, Gênesis significa no princípio. Por que que eles colocam um nome? Qual critério é usado para se colocar um nome num texto bíblico? Os gregos, eles se baseavam no assunto abordado no livro. Então, eles pegaram essa palavra Bereshit, que significa no princípio, e deram o nome. Na tradução do hebraico para o grego, deram o nome de Gênesis, certo? Então, essa é o conceito que os gregos usam para dar os nomes. Os judeus, eles dão os nomes baseado na primeira palavra que é mencionada no texto, né? Ou na obra, de uma forma geral. Então, desta forma, eles deram o nome de Gênesis para o primeiro livro da Bíblia, tá? 2 séculos depois, aliás, 2 séculos antes de Cristo, um faraó chamado Ptolomeu Filadélfo, ele pediu para traduzir o Torá, esses 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, nós temos o Pentateuco, mas os judeus, eles têm o Pentateuco como 5 primeiros livros da Bíblia, mas algumas etnias lá têm o Torá, né? Principalmente os muçulmanos, eles dão esse nome aos 5 primeiros livros da Bíblia. E eles pediram para esse faraó, Ptolomeu, ele pediu para traduzir a Bíblia para o grego. Então, antigamente, nós não tínhamos esse acesso. A Bíblia era somente no hebraico. Então, esse faraó, direcionado provavelmente pelo Espírito, pediu para que houvesse essa tradução, tá? Então, foi feita essa tradução, que é conhecida hoje como Septuaginta. Septuaginta ou os algarismos romanos que representam isso é o LXX. O que significa Septuaginta? A Septuaginta significa que 70 sábios escolhidos ali, sem ter contato uns com os outros, eles foram contratados para traduzirem a Bíblia. E segundo a cultura local, diz que após um período, eles pegaram todas essas traduções e a Bíblia estava em perfeita harmonia. Então, 70 pessoas traduziram a Bíblia em locais diferentes, em culturas diferentes, e na tradução para o grego, ela estava em perfeita harmonia. As traduções, elas tinham uma convergência perfeita ali. E isso foi visto como um sinal de autoridade, tá? Então, a origem do livro Gênesis, a concepção de Gênesis se deu desta forma no decorrer da história, tá? Bom, o primeiro livro é o Gênesis, depois é o Êxodo. O que significa a palavra Êxodo? A palavra Êxodo na Bíblia significa saída ou partida. Nós temos os relatos do povo de Deus, os israelitas, saindo da terra que eles ficavam como prisioneiros, né, no Egito. Então, é a saída dessa terra. Então, o Êxodo descreve justamente isso. Significa que os israelitas saíram do Egito, tá?
O terceiro livro é o livro de Levítico. O nome Levítico refere-se à tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. E o que contém nesse livro, Levítico? Neste livro, contém instruções detalhadas de todas as leis, os cerimoniais, os rituais, as instruções para o povo, para os israelitas, né? Também para os levitas e também para os sacerdotes. Então, o livro de Levítico, ele traz essas informações. Para vocês terem uma ideia, existiam 12 tribos que foram originadas dos filhos de Jacó. Então, nós temos os patriarcas, que eram Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaque, e Isaque teve 2 filhos. Um foi Esaú e o outro foi Jacó. Então, de Jacó surgiram 12 tribos. Essas 12 tribos levam o nome dos seus filhos. Certo? Então, Jacó teve esposas, ele teve servas e ele teve concubinas. Dentre todas essas, ele teve os seus filhos, e aí cada um deles teve a sua tribo, ok? Então, nós temos aí essas tribos, especificamente, né, relatada no Antigo Testamento, que falam dos descendentes, das migrações e a divisão do reino. Então, essas 12 tribos, elas falam justamente disso. A descendência prometida, né, para Abraão, que Deus promete para Abraão que faria dele tão grande a sua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar. Então, aí nós vemos isso se cumprindo no livro de Êxodo. E também a forma como essas tribos foram tomando corpo. E se vocês analisarem a história nos dias atuais, vocês vão ver só um exemplo. Aquela guerra que está acontecendo em Israel, que envolve o Hamas e o povo judeu, os israelenses, elas têm muito a ver com essa divisão dessas tribos, né? Então, essa divisão dessas tribos na cultura judaica, elas são muito fortes. Então, a gente vê isso acontecendo. Por que eu estou citando isso? Porque muitas vezes a gente não dá muito valor, né? Eu costumo falar que as pessoas, elas são analfabetas bíblicas. Por que são analfabetas bíblicas? Porque as pessoas não estudam a Bíblia, apenas leem a Bíblia como se fosse um livro histórico. Tem pessoas que leem a Bíblia procurando histórias, né? Para passar o tempo, simplesmente para cumprir uma ordem, um ritual. Mas a Bíblia é um livro que promove conhecimento, promove verdade. Por trás dessa letra existe um espírito, que é vida, é verdade e vida, tá? A Bíblia em João 8:32, se vocês quiserem anotar esse texto, abrir na Bíblia de vocês precisam ter uma Bíblia, tá? Tal como essa. Ou se vocês quiserem seguir no celular também, vocês podem. Mas lá em João 8:32, fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a palavra de Deus contida na Bíblia é a verdade. Em Timóteo, 2 Timóteo 3, eu estou citando livros da Bíblia, tá? Eu citei João 8:32, que é o Novo Testamento. 2 Timóteo 3, 16, 17, que é Novo Testamento também. Lá diz o seguinte, que toda escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar e para educar. Em Oséias, já Velho Testamento, fala que o meu povo, né, que o profeta Oséias, ele tem uma revelação de Deus, que Deus diz o seguinte para ele: olha, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, nós temos, quando eu afirmo que as pessoas elas são analfabetas bíblicas, é baseada nisso. Eu não estou generalizando, porque eu creio que tem muita gente aqui que estuda a Bíblia.
mas tem muita gente que apenas lê. E o meu chamado é justamente libertar cada um de vocês dessa falta de conhecimento, tá? Porque quando você... Vou perguntar, por exemplo, se você tem uma nota falsa, uma cédula de real falsa, como que você consegue conhecer saber que ela é falsa? Você consegue saber que ela é falsa conhecendo a verdadeira, não é verdade? Então, através do conhecimento da verdade, você consegue saber se você está sendo ludibriado, enganado, ou se você está fazendo algo que não é a verdade. Tá? Então, nós precisamos estudar a Bíblia. Então, através dessas aulas, eu quero levar vocês a um conhecimento que não é ensinado na maioria das igrejas. Que você não vai achar, muitas vezes, o que eu estou dizendo para você aqui, no Google. Então, assim, preste bastante atenção, façam anotações e no final eu vou abrir para perguntas, tá? Bom, vamos lá. Nós falamos de Gênesis, de Êxodo, de Levítico e o quarto livro da Bíblia que compõe o Pentateuco é o livro de Números. Números, o nome dado ao livro é derivado do censo ou da contagem do povo de Israel durante o exílio. Então, precisou várias vezes fazer a contagem da população. Então, este livro registra justamente esses 40 anos de peregrinação do povo israelita no deserto, incluindo as organizações, todas as vezes que eles tinham que levantar acampamento, menciona também as leis civis, as leis religiosas, as rebeliões do povo, tudo que aconteceu antes deles entrarem na Terra Prometida, tá? Então, essa é a estrutura do livro de Números. E aí nós temos o quinto livro, que é Deuteronômio. O nome Deuteronômio vem do grego, que significa Deuteronomium, que significa segunda lei ou a repetição. Então, nesse livro, nós temos um destaque principal nos discursos finais de Moisés para o povo de Israel. Ele faz uma recapitulação, ele relembra, ou seja, ele repete a lei dada lá no Monte Sinai, que exortava o povo a obedecer a Deus em contrapartida para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então, ela contém uma renovação da aliança de Deus com o povo de Israel. Estabelece as bênçãos e as maldições associadas à obediência ou a descumprimento, a desobediência. Então, se vocês lerem lá em Deuteronômio 28, vocês vão ver as bênçãos e maldição que estavam postas sobre as pessoas, né? Então, o Deuteronômio inclui uma recapitalização dos eventos anteriores ao Êxodo e uma reafirmação dos mandamentos e estatutos de Deus para o povo de Israel. Como eu disse, ele estabelece ali as bênçãos e as maldições, descreve tudo que vai acontecer com o povo se eles não obedecerem, e mesmo assim, eles ficaram 40 anos peregrinando. Em suma, a gente conhece, tem pessoas que conhecem até de cor os 10 mandamentos, certo? Quem conhece algum dos mandamentos? Porém, os 10 mandamentos foi as principais regras que Deus lavrou na pedra e deu para Moisés lá no Monte Sinai. Porém, não são apenas os 10 mandamentos que os israelitas eles seguiam. Eles precisavam seguir, além dos 10 mandamentos, mais 603 leis. Anotem aí. 603 leis. Essas leis, elas envolviam santidade, separação, manutenção da ordem social, culto e adoração, instrução e a educação espiritual e a identidade nacional e uma coesão
para as pessoas ficarem unidas, ou seja, para que houvesse uma ordem, tá? Aí vocês devem falar, poxa, mas 613 leis, 10 mandamentos, ordenanças de prática social, vocês acham muito, sim ou não? Bastante, né? Mas vocês sabiam quantas leis que regem o Código Civil brasileiro? 34.000 leis regem o nosso código de conduta aqui no Brasil. Aí vocês falam, poxa, nós precisamos de muito mais leis, regras do que o povo o povo de Israel precisou lá atrás, né? Então aí a gente começa a entender que a lei é uma necessidade para se manter a ordem, tá? Então o livro de Deuteronômio ele consiste nisso, ok? Como eu disse para vocês, gente, a Bíblia é um livro que não é apenas letra. A Bíblia não é apenas letra. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia só por ler, como eu disse anteriormente. Isso é chamado, você lê a Bíblia de forma artificial. Porém, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, tá? Em Hebreus, quem tem Bíblia, abra em Hebreus 4:12. Vamos ver o que diz lá. Hebreus 4:12. Hebreus é Velho Testamento, é um dos últimos livros da Bíblia, um dos últimos, tá? Lá em Hebreus 4:12. Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar? O áudio está legal? Olha o que diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu sou psicanalista e eu vou falar para você. O sonho de todo psicanalista, de todo psicólogo, de toda pessoa que trata das questões mentais é conseguir entender um pouco que envolve a alma e o espírito da pessoa. E a palavra de Deus, ela é apta, ela é como uma espada e ela consegue separar a alma do espírito. Olha isso. Olha isso. Então, a palavra de Deus, ela é muito importante, tá? Nós precisamos estudar a palavra de Deus. A Bíblia, Velho Testamento, a Bíblia toda é composta por 66 livros. 40 desses no Velho Testamento e 26 no Novo Testamento. Ela foi escrita num período de 2.000 anos por 40 autores, 40 pessoas, 40 homens escreveram a Bíblia, inspirada por Deus. Quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, tá? A Bíblia foi escrita por homens inspirada por Deus. Porém, nós temos aqui um acontecimento durante a história que aí a gente começa a entender como que as coisas foram acontecendo, né? Então, por exemplo, como que surgiu a religião, como que surgiu as denominações e tudo mais. Até meados, posteriormente, ali em torno de 200 anos, 300 anos, mais ou menos, depois de Cristo, não existia nenhuma denominação, não existia nenhuma igreja, certo? Então,
Constantino, que foi um imperador, também conhecido como Constantino I ou só Constantino, ele foi um grande imperador romano. E alguns dizem que ele se converteu ao cristianismo, né? Na igreja cristã. Então ele teve um envolvimento ali, né, com a palavra de Deus, com os cristãos ali naquela ocasião. Constantino, ele teve a ascensão ao poder em 272 depois de Cristo. Então todos sabem que a Bíblia, né, que Jesus Cristo dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Então depois de Cristo é zero, a data é zero, começou o calendário. Então começou primeiro o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, até chegar no ano 2024, que nós estamos hoje. Então foi no ano 272 depois de Cristo que Constantino se tornou imperador romano. E ele lutou muito, lutou muito. E ele foi, segundo a história, ele foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, tá? E aí tem todos os relatos que diz que em uma das batalhas que ele estava envolvido, ele teve uma revelação. Ele teve uma revelação que Jesus Cristo apareceu para ele e disse que ele ganharia a batalha. Isso é a história contando, tá? Ele falando dessa forma. E ali ele recebeu ele teve ali uma visão que ele deveria colocar nos seus escudos um símbolo, tá? E aí ele colocou esse símbolo nos seus escudos, foi pintado ali nos escudos do soldado, e Constantino saiu vitorioso dessa batalha. E aí o que aconteceu? Ele atribuiu essa vitória ao Deus dos cristãos. E a partir daí, o que aconteceu? Os cristãos, eles eram escravos de Roma. E a partir daí, Constantino liberou, ele meio que concedeu essa liberdade religiosa ao povo cristão, tá? Então, aconteceu dessa forma. Bom, agora, que símbolo que ele escreveu nesse escudo? Ele colocou um símbolo que é considerado um monograma, tá? Como eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês poderem ver o que ele colocou. Aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Esse símbolo? Sim ou não? Sim, tá dando para ver. Ótimo. Então, ó, esse símbolo é um caractere, tá? Formado pela sobreposição das duas primeiras letras iniciais, Xi e Rho. Olha que interessante isso. É da palavra XP, na verdade, são duas letras, o X e o P, da palavra grega Cristo. Na verdade, é Xispitos, que quer dizer Cristo, de tal modo que produz esse monograma. Essa palavra XP faz algum sentido para vocês? Vocês lembram de alguma coisa chamada XP? Existe um banco, né? Uma operadora de De crédito investidores. que se chama XP. Você vê, gente, olha só, tem pessoas que não são crentes, tem pessoas que não têm nada a ver com Bíblia, mas que eles conseguem, através de um símbolo, expressar alguma coisa que está falando da palavra de Deus. Então, olha como que é interessante você estudar a Bíblia, porque através do estudo, você consegue aprender coisas como essa, tá? Mas não parou por aí, não. O que aconteceu? No ano 325, Constantino convocou o primeiro concílio ecumênico chamado Concílio de Nicéia, onde ele reuniu os líderes da igreja para discutir questões teológicas, doutrinas, incluindo a relação de Jesus Cristo
com o seu pai, no caso, Deus, tá? E esse concílio deu o quê? Deu a formulação, ele formulou um credo, o Concílio de Nicéia, que se tornou a declaração fundamental da fé cristã. E aí o que aconteceu? A partir daí, Constantino fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Faz sentido para vocês? Não existia denominação, mas a partir daí ele fundou a Igreja Católica. Então, o que ele fez? Ele promoveu ativamente o cristianismo a partir daí. Mas vale lembrar que o mesmo cidadão romano, o mesmo povo romano que agora se converteu ao cristianismo, que aceitou Cristo, foi o mesmo que crucificaram a Cristo. Certo? Então, os judeus negaram a Cristo, entregaram a Cristo para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, na sua covardia, não quis tomar partido e falou: está nas tuas mãos. E o povo crucificou a Cristo. Então aí a gente vê como que a história, ao longo do tempo, ela vai tomando outros caminhos, certo? Então o que Constantino fez naquela ocasião? Ele começou o quê? A apoiar as igrejas. Ele começou a financiar as igrejas. Só que ele teve um problema aí. Ele teve um problema nisso daí. Ele, infelizmente, ele envolveu a política e a religião. Faz sentido para vocês? O que nós vemos hoje? Nós vemos uma mistura. Hoje, as igrejas praticamente é um fundo partidário de partidos políticos. Muitas igrejas funcionam dessa forma. Então, Constantino, ele fez justamente isso. Ele acabou envolvendo a política. Ok? Bom, não para por aí. A Bíblia que nós conhecemos hoje, composta por esses 66 livros, ela foi finalizada no ano 397 depois de Cristo, em um concílio chamado Cartago, que aconteceu na África. A escritura sagrada, ou seja, a palavra cânon, o cânon, né, que significa medida em grego, foi imposto ali. E o que significa isso? O cânon das escrituras significa que aqueles conjuntos de livros, eles são considerados normativos. É um padrão para a fé cristã e a prática religiosa. Então aí a gente tem o quê? Nós temos uma outra situação, um outro ponto na história. Aqui eles juntaram os livros. Então vocês já devem ouvir falar que tem alguns livros que não fazem parte da Bíblia. Justamente, nesse cânon, eles tiraram alguns livros que não tinham muito relatos condizentes, coerentes com os demais livros da Bíblia que continham que é a inspiração divina, tá? Bom, nós temos também aí uma outra situação. Aqui a Igreja Católica já exercia grande poder na história. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Esse Ministério de Ensino que nós estamos estudando aqui, ele é interdenominacional. Aqui nós não vamos falar de nenhuma religião, não vamos criticar nenhuma religião, não vamos fazer nenhum tipo de restrição. Se você é católico, se você é crente, se você é espírita, se você faz parte de alguma outra denominação, você é muito bem-vindo aqui para aprender, tá? Então, quando eu estiver citando a história, e às vezes eu citar, por exemplo, a Igreja Católica, eu não estou fazendo nenhum tipo de depreciação da Igreja Católica. Eu simplesmente estou mostrando a história, né, dos fatos. Então, o que aconteceu no século VI e VII da era cristã? Ou seja, nós já estamos aqui no ano 600 a 700 depois de Cristo. Aqui aconteceu que a Igreja Católica proibiu as pessoas de lerem a Bíblia, proibiu as pessoas de terem acesso à Bíblia. A Bíblia só podia ser lida pelos clérigos.
Quem são os clérigos? É um grupo de pessoas que se julgavam, na verdade, a própria Igreja Católica julgava essas pessoas superiores às demais. Então, o que aconteceu? As pessoas ficaram 1000 anos sem ter acesso às Escrituras. Esse período foi chamado período das trevas, também conhecido por Idade Média. Então, foi um período realmente de trevas, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você não tem a palavra de Deus como luz, só vai poder sobrar trevas, tá? Então aconteceu isso também. Isso foi a Igreja Católica que determinou isso. Porém, 1000 anos depois, em torno no século XVI, já em 1600, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, na Alemanha, justamente no período que a imprensa, na verdade, eu falo imprensa, mas seria a prensa, né? Que era a indústria que conseguia imprimir os livros, imprimir as cartas, imprimir jornais e assim por diante. Então, nessa época, ele chamou Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia do grego, que só existia a tradução do grego, para a língua moderna, que na época era o alemão. Então, de lá para cá, nós tivemos o quê? Nós tivemos essa libertação, né, desse período das trevas, e as pessoas passaram a ter acesso novamente à palavra de Deus. Contudo, gente, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos compreender? A Bíblia não é um mero livro. Não é um livro como você tem na sua biblioteca. Por trás dessas letras, aqui, ó, por trás dessas letras, existe espírito e existe vida, ok? Em 2 Timóteo, como eu li para vocês, 3, 16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar o verdadeiro caminho que nós devemos seguir, tá? O que nós entendemos como a palavra inspirada? A palavra inspirada também, ela tem origem no grego e significa soprada. A palavra inspirada significa soprada. Anotem isso, que isso é muito importante. Se vocês conseguirem anotar essas chaves bíblicas, a hora que nós entrarmos em Gênesis, vocês já vão estar com um arsenal já para poder entender o livro de Gênesis, tá? Então, a palavra inspirada no original significa soprada. Então, toda a escritura, ela é soprada de Deus a nós. É como se Deus estivesse soprando a sua palavra em nós. A palavra traduzida como sopro é pneuma. E você sabe o que significa pneuma? Na tradução do grego para o latim, significa espírito. Olha só. Então, significa que a palavra, ela também é espírito. E o que a gente aprende com isso? O que nós aprendemos com isso? Isso aqui é muito importante a gente prestar atenção nisso. Quando eu falo alguma coisa, a hora que eu estou falando, a palavra ela se divide. Eu estou aqui, eu falo e a palavra se divide. Mas quando Deus fala, a palavra não se divide. A palavra vai e Deus vai junto com essa palavra. Aí você recebe o Espírito e a vida. Então, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus diante de um Espírito de verdade, um Espírito de revelação. Tá? Por quê? Quando eu falo, a palavra sai da minha boca, só. E ela se divide, ela se dissipa, ela se perde. Mas a palavra de Deus, ela não se perde. A Bíblia fala que a palavra de Deus não volta vazia. Lá em Isaías 55, 11, fala assim, ó, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará
aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Então, nós precisamos ter essa revelação. Ao estudar a palavra, ao ministrar a palavra de Deus, nós somos canais na vida de outras pessoas. Lembra que eu falei do rio? O rio, ele corre, o rio é um canal. E o que Jesus diz? Lá em João 6:63. Vocês estão anotando esses versículos? João 6:63. Lá diz que a palavra de Deus é espírito e vida. Então, ao ministrar a palavra, nós somos canais na vida de outras pessoas. Nós levamos o sopro de Deus para essas pessoas. Então, gente, somente o Espírito de Deus, esse sopro de Deus que dá a vida. Na natureza humana, não se realiza nada, nada. Nós não conseguimos construir, nós não conseguimos criar nada. Mas as palavras de Deus, elas conseguem criar. Porque as palavras de Deus, elas são espírito e vida. Outra questão que nós temos que entender em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nós nos aproximamos dela, nós precisamos estar com o nosso coração aberto, uma mente aberta, para que a gente possa receber essa palavra no nosso espírito. A Bíblia é um livro soprado por Deus. E Deus, ele se revela através do nosso espírito. Ele fala através do nosso espírito. Então, se você lê a Bíblia só com uma forma filosófica, algo histórico, você não vai ter essa revelação, tá? Anote aí esse versículo para vocês lerem depois, ó. 1 Coríntios 2, 11 e 1 e 2 Coríntios 3, 6. Lá fala o seguinte, ó, que a minha palavra, ela é viva, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então nós temos que ler a Bíblia não de uma forma mecânica, como se fosse letra, mas como ela é vida, ela se revela para nós. Estão me acompanhando, pessoal? Estou falando muito rápido? Ah, perfeito, ótimo. Então, gente, a palavra de Deus, ela se revela a nós. Ela se revela. E o que significa revelação? Revelação é luz. Revelação é a luz do Espírito. Revelação não é ver aquilo que ninguém viu. Por exemplo, eu quero pegar a Bíblia aqui, eu quero meditar na Bíblia, eu quero achar um texto, eu quero encontrar algo aqui que ninguém encontrou em 2000 anos de estudo. Não é isso. Não é isso. Ter revelação não é descobrir algo novo, algo que ninguém viu. Revelação é aquilo que você consegue descobrir dentro do seu coração, tá? É descobrir algo novo na nossa experiência de vida. Então a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, aí a gente descobre algo novo, que foi através da Bíblia, que é através da palavra de Deus. Isso é revelação, tá? No grego, existem duas palavras que refletem isso, a questão da revelação. Uma delas é gnosko, 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 tá? E a outra é oido, O-I-D-O. Gnosko significa conhecimento objetivo e natural. O que significa isso? É como se fossem os gnósticos. Os gnósticos, eles precisam de ter provas, eles precisam de ver evidências. Os agnósticos, eles precisam de olhar para aquilo e achar uma causa. Eles não conseguem crer. Eles precisam de provas, tá? Agora, a palavra oido, ela já aponta para um conhecimento subjetivo, espiritual. Quando você tem algo subjetivo e espiritual, você se depara com uma verdade. Você se depara com um conhecimento. Você se depara com fé. E fé e espírito andam juntos. Temos na Bíblia dois casos que servem de exemplo para isso. O primeiro é de Samuel.
pois ele servia a Deus, mas ainda não conhecia a Deus. Lá em 1 Samuel 3:7-1 diz que a palavra de Deus, Deus começou a chamar Samuel, mas ele não conhecia a palavra de Deus. Um outro exemplo é o de João Batista. Em João 1, de 26 a 31, fala que João Batista era primo de Jesus Cristo. Mas João Batista só conhecia Jesus homem. Ele não conhecia Jesus, o Cristo, o Salvador. Ele não tinha se revelado ainda a ele. Então nós temos esses exemplos. E também em João 8:19, Jesus diz que os judeus não conheciam a Deus. Todavia, eles o conheciam de uma forma religiosa. Então, muitas vezes, nós lemos a Bíblia, conhecemos a Bíblia de forma religiosa. E não é assim que a Bíblia deve ser concebida. Nós precisamos ter a Bíblia de forma espiritual, ok? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo tranquilo? Sim ou não? Então vamos lá. Como nós podemos estudar a Bíblia? Na verdade, como que nós podemos estudar o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Velho Testamento, os profetas menores, os profetas maiores, os livros históricos, os livros proféticos? Como que nós estudamos isso? Existem alguns princípios, né, na hermenêutica. A hermenêutica é o estudo, é um campo de estudo dedicado à interpretação e à compreensão de textos complexos. Aqueles que são considerados simbólicos, que são considerados de natureza ambígua, ou seja, que ele traz um duplo sentido, uma metáfora e assim por diante. Então, o Velho Testamento, que nós vamos abordar agora, ele tem que ser estudado com ênfase em 3 focos, com 3 enfoques. O primeiro, você estuda de forma alegórica. Então, a Bíblia ela vai trazer muitas contextualizações alegóricas, tá? É uma alegoria. Ela também vai trazer alguns textos, alguns livros, ela vai trazer profecias. E outros vão trazer um contexto histórico. Então, nós temos que ler a Bíblia considerando esses 3 tópicos, tá? O histórico, o profético e o alegórico. O que seria uma alegoria na Bíblia? Cada livro do Velho Testamento, olha só, por que nós temos que começar por Gênesis? Por que nós temos que começar por Gênesis? A Bíblia, ela não é a Bíblia que nós temos hoje, ela não está em ordem cronológica. Você não acredite que a Bíblia foi escrita do jeito que aconteceu. Não é assim. Só para vocês terem uma ideia, o livro de Jó, ele foi escrito primeiro que o livro de Gênesis. Ele é o livro mais antigo da nossa Bíblia. Mas a Gênesis relata o princípio. Então, por isso que ele foi colocado primeiro. Então, nós temos que entender tudo isso. Então, quando a gente estuda o Novo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. Então, tudo que está no Velho Testamento é uma revelação do que vai acontecer no Novo Testamento. Então, é uma alegoria, é uma expressão ou uma proposta de significados secundários. Por isso que a gente tem que ler o Velho Testamento com alguma ótica alegórica, porque tem alguma coisa que vai estar sendo dita ali, está se referindo ao Novo Testamento, tá? Uma alegoria, ela pode ser um tipo, anotem aí, um tipo, um símbolo ou uma analogia. Vamos lá. O que é um tipo? O tipo é uma prefiguração vista no Velho Testamento das realidades do Novo Testamento. Então, sempre aponta para o futuro. É como se fosse uma forma especial de revelar uma profecia, tá? Então, o tipo é isso. É uma prefiguração das coisas que estão no Velho Testamento que se desdobrará no Novo Testamento. Então, por exemplo, olha, o que é um tipo? Adão, José, Moisés, Davi é um tipo de Cristo na Bíblia. Então, toda vez que você vê a figura de Adão,
a figura de José, a figura de Moisés, a figura de Davi, eles representam um tipo de Cristo na Bíblia. Muitas profecias estão envolvendo Cristo ali. Outra questão que pode ser um tipo, eventos, ações. Por exemplo, o êxodo, a saída dos israelitas do Egito, ou o dilúvio, ilustram uma libertação, o livramento da igreja da opressão, do cativeiro, da escravidão do diabo. Então, isso é um tipo também. Agora, existem as instituições. O que seriam as instituições? Também é um tipo. Que também é um tipo. São as festas celebradas lá no Velho Testamento, como a Páscoa, né? O que a Páscoa representa? A Páscoa, ela sinaliza lá no Velho Testamento para a morte de Cristo, que através do seu sangue nos livrou da morte. Então também as ofertas, o próprio sábado significa uma instituição, que é um tipo. Os ofícios também, né? Por exemplo, o sacerdócio era um ofício que apontava para Cristo, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. E também objetos. Objetos também representam um tipo. Por exemplo, tabernáculo. Todos os objetos que estavam dentro do tabernáculo, por exemplo, a arca da aliança, o maná, o cajado de Arão, as tábuas da lei, aquilo são objetos e são um tipo, tá? Então, no Velho Testamento, nós olhamos para entender o tipo desta forma. Ele é uma figuração, ok? Ou seja, ele é alegórico. Outra forma da gente ler o Velho Testamento é interpretando símbolos. Então, o que é um símbolo? O símbolo, ele pode ser uma analogia, tá? O significado de outra coisa. Na Bíblia a gente vê muito isso. Então, por exemplo, lá na Bíblia a gente vê a expressão óleo, pomba, fogo, vento, tudo isso representando o quê? O Espírito Santo. Então, são símbolos. Então, símbolos podem ser objetos reais, visões. Nós podemos ter transações, que todas as transações que aconteciam ali no Velho Testamento, nomes de pessoas e principalmente números. Na Bíblia nós temos numerologia também, né? Então nós temos aí vários números na Bíblia que tem uma representação, tá? Então, por exemplo, número 7, considerado a perfeição divina. Número 3, considerado um número divino que envolve a Trindade. O 10 representa a completude de Deus numa escala terrena. O 12 representa uma completude de Deus numa escala da eternidade. Então, nós temos que analisar tudo isso. Cores também. Cores também, ela é um símbolo. Metais preciosos como ouro, prata, bronze. Toda vez que você vê prata, ouro e bronze, não acredite que é só aquele metal, não. Tem uma revelação por trás disso. Tá? E por último, nós vemos também através de uma analogia. A analogia é uma comparação, onde você procura encontrar uma relação de identidade ou semelhança. Então, nós vemos um exemplo lá em Romanos 7, de 1 a 6, que Paulo faz uma analogia dos dois maridos, tá? Então, você pode fazer uma analogia a partir de um ponto de semelhança entre duas coisas diferentes. Um tipo é uma analogia, mas nem toda analogia é um tipo. Dessa forma, para não cometermos nenhum erro, o que nós precisamos entender? Nós precisamos ter sempre em mente que todo o Velho Testamento é uma sombra, é um tipo do Novo Testamento. Então, nós podemos ver o quê? No Velho Testamento, nós vemos Cristo a todo momento. A todo momento. Quando que isso vai fazer mais sentido para vocês? A partir da próxima aula que a gente começar a estudar Gênesis. Diretamente Gênesis. Tá? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Eu estou indo muito rápido. Vocês estão anotando as dúvidas? Tá ficando dúvida ou não? Se tiver, vocês anotem. No final a gente vai falar um pouquinho, tá?
Nós podemos também estudar o Velho Testamento, o Pentateuco, os livros, de forma profética. Então, qual foi a primeira profecia da Bíblia? Qual foi a primeira profecia da Bíblia? Queria que vocês abrissem aí o livro, a Bíblia de vocês, em Gênesis 3:15. Eu vou compartilhar aqui a tela e vou ler para vocês aqui, ó. Gênesis 3:15. 3:15. Estão vendo? Ó, Gênesis 3:15, ó. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre o diabo e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, a descendência daqueles que desobedecem a Deus e a sua descendência. Quem que é a descendência da mulher? Jesus nasceu de Maria, não foi? Então, a descendência aqui é Cristo. Então, o que vai acontecer? Cristo vai ferir a cabeça do diabo. Porém, ele vai querer ferir o seu calcanhar. Uma simbologia, a serpente que enganou a mulher lá no Éden. Tá? Então, essa aqui é a primeira profecia e ela aponta para Cristo. Lá em Gênesis. Gente, o livro da criação está falando de Cristo. Tá? Faz sentido, sim ou não? Queria tanto ver o rosto de vocês para ver o que vocês estão entendendo, para ver se vocês estão, a fisionomia, a sinestésica de vocês aí. Mas tá bom. Na próxima, quem sabe vocês se encorajam e abram a câmera, tá? Olha, não vou pedir para ninguém falar, não vou pedir para ninguém orar. Se vocês sentirem no coração, quiserem falar, vocês podem. Se vocês quiserem abrir a câmera, fique à vontade. Nós estamos num ambiente de liberdade, tá, pessoal? Ok, então nós podemos também ler a Bíblia com enfoque histórico, tá? Então você vai ler a Bíblia com enfoque histórico, porém é preciso saber que a Bíblia não segue ordem cronológica. Lembra que eu falei para vocês? A Bíblia não segue ordem cronológica. Vocês vão ver, vocês vão aprender muito disso. Às vezes você está lendo Gênesis, de repente você vê que os textos não fazem sentido. Por quê? Não está em ordem cronológica. As pessoas que foram escrevendo, que foram colocando esses livros de uma forma que você pudesse entender, mas nem sempre você consegue entender, porque ela não está em ordem cronológica, tá? Ok? Então é isso. Vamos partir aqui para cima. Então vamos falar agora do livro de Gênesis. Então, por que nós precisamos estudar o livro de Gênesis? Primeiro livro da Bíblia, porque se nós não estudarmos ele, nós não teremos as sementes para germinar em nosso coração, ou seja, o espírito, a vida, para poder entender o Novo Testamento. Então, o livro de Gênesis, ele é a semente de toda a revelação bíblica. Se você estudar Gênesis até o capítulo 11, Gênesis capítulo 11, você consegue entender toda a Bíblia. Existem mais de 30 milhões de chaves bíblicas até o capítulo 11 de Gênesis. Tá? Todo o propósito de Deus, todo o propósito, ele é revelado nesse livro. E que é desenvolvido o Novo Testamento. Tá? Então, o nome do livro nós já sabemos. Falei para vocês já, né? Falei para vocês, nós já estamos finalizando aqui. O nome do livro eu já expliquei para vocês. É hebraico, significa Bereshit, que significa princípio. E quando a Bíblia foi traduzida para o grego,
deram o nome de Gênesis, né? Que significa princípio. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Quando aproximadamente Gênesis foi escrito? Aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Qual que é o tema? Qual o tema de Gênesis? O tema de Gênesis, no capítulo 1 e 2, é a criação. Deus criou. Gênesis 1, capítulo 1 e capítulo 2. Então, vocês estão anotando isso, gente? No capítulo 3, o tema é a corrupção, ou seja, o corrompimento de Satanás através de Adão e Eva. Então, capítulo 1, Deus cria. Capítulo 1 e 2, Deus cria. Capítulo 3, Satanás corrompe. Aí vai, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 11, vai falar da queda do homem. Aí no capítulo 12 começa o quê? Começa Jeová, começa as promessas para salvar o homem. Então a queda teve início no jardim do Éden e continuou no dilúvio. A queda se consumiu em Babel, na Torre de Babel, e aí Deus levanta Abraão, que através dele ele dá a promessa da salvação, tá? Então é isso. Qual que é o esboço de Gênesis? Anotem aí. O esboço de Gênesis. Gênesis 1:1 a Gênesis 2, capítulo 2, versículo 25. Eu falei Gênesis 1:1 é Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A Gênesis, capítulo 2, versículo 25, só vai falar da criação. Do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 7, vai falar da queda e a promessa de redenção. Do capítulo 4, versículo 8, a Gênesis 7, capítulo 7, versículo 24, fala das gerações de Caim e Sete até dilúvio. E de Gênesis 8:1 a 11:9 vai falar do dilúvio até Babel. E de Gênesis 11:10 a 50:26, ou seja, até o final, vai falar dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Né? Vocês devem ter já ouvido falar desses personagens bíblicos. Sim ou não, pessoal? Então, este é o esboço bíblico do Pentateuco, do livro de Gênesis, para a gente poder começar na próxima aula de uma forma mais tranquila para vocês poderem entender as coisas, tá? Então, eu vou abrir agora aqui para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem, se ficou alguma dúvida. Quero que vocês perguntem aí, pode abrir o microfone e fazer as perguntas. Fique à vontade, tá, pessoal? Eu vi aqui que muitas pessoas perguntaram aqui qual que é o segundo versículo e tudo mais. Que vocês podem perguntar que eu explico para vocês. Aqui a uma perguntou o último versículo, né? De Coríntios. Eu falei lá no início para vocês anotarem. Vou falar aqui para vocês. Um é 1 Coríntios. E o outro é 2 Coríntios. Vou falar aqui para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui certinho. Ó, o primeiro
Espera que eu estou procurando aqui. Eu anotei eles. Vocês têm perguntas ou não? Fala comigo, gente. Ó, 1 Coríntios 2, 11, 1. Aliás, de 1 a 11, desculpa, é 1 Coríntios 2, de 1 a 11, do versículo 1 ao 11, é onde fala que a palavra de Deus ela se dá pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o outro texto é 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6, tá? Fala da revelação. Pessoal, vocês estão aí? Eu não estou vendo ninguém, tá todo mundo com o microfone mutado. Foi claro para vocês? Um ponto de interrogação gigante nesse silêncio, né, pessoal? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. A Kézia vai abrir o microfone para falar. Isso, Eu Kézia. vou aparecer, já que ninguém apareceu. É isso aí. É curioso, porque estava aqui, enquanto tu ia explicando, né, dando a aula, eu ia mandando umas coisas aqui para o Bruno, e justo essa semana eu também comecei um estudo com Augusto Nicodemo sobre Gênesis, e tudo que você foi falando foi se juntando com o estudo, e é maravilhoso, né? É apaixonante. Tem gente que, é claro que a gente, é muito famoso falar do Novo Testamento, né? Mateus, João, mas quando você começa a entender de fato o Antigo Testamento é apaixonante, é um caminho sem volta. Sim, eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento. Eu estudo muito o Antigo Testamento, eu já fiz várias imersões, cursos sobre Gênesis, porque eu sou apaixonado principalmente pelo livro de Gênesis, né? Porque tem tanto, olha, vocês vão descobrir tantas coisas nessas aulas que vocês vão falar, meu Deus, eu aprendi tudo errado até agora, né? Porque tem muitas revelações, é, en- é, é enriquecedor você estudar Gênesis. E aí, pessoal, alguma dúvida? Aqui você pode perguntar, tá? Pode ficar tranquilo. Depois eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente tirar uma foto, tá? Então já vão melhorando aí o cabelo, passa perfume aí para a gente tirar foto. Bem, pessoal, é isso, tá? Essa foi a primeira aula. Nós fizemos uma introdução. Por quê? Se eu coloco vocês direto em Gênesis, tem gente que não tem o hábito de estudar a Bíblia. Tem pessoas que, assim, não leem a Bíblia. E se eu pego a Gênesis e começo a falar para vocês direto, talvez vocês fiquem chocados com algumas informações, com algumas revelações que existem no livro de Gênesis, tanto de Gênesis quanto Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Todo o Pentateuco. E assim, os demais livros. Então a gente estuda Gênesis, mas a gente faz uma viagem em vários textos. Por quê? Você tem uma promessa em Gênesis, você tem um cumprimento lá no Velho Testamento, lá no Novo Testamento. Então você consegue fazer essa conexão, tá? Vamos abrir nas câmeras aí para a gente tirar uma foto, rapidinho. Vamos, galera. Isso, muito bem. Aí, pessoal. A hora que tiver todo mundo com a câmera aberta, eu tiro. Olha o Brunão aí, ó.
Danilão, a Jane, a Kelma. E o Rafa, Kelma? Cadê esse homem de Deus? Olha O o Rafa Henrique. está trabalhando, mas Ah, vou passar tudo para ele, anotei tudo. ótimo. Ó, pessoal, põe um rostinho lindo aí de vocês. Ah, Laurinha, Estela, seja bem-vinda. Nixon e Fer, aí, menino. Olha os Eu tô menininhos. sentada no chão estudando, eu tava limpando casa. É isso aí. Minha mãe tá no escuro. A Brenda aqui, gente, ó, a minha Brenda é minha sobrinha, tá? E ela tá lá com a minha mãe. Minha mãe tem 85 anos. Falou que hoje ela largou todos os compromissos, que ela tem muito compromisso na igreja, tá? E aí hoje ela não foi porque ela queria ouvir eu ensinando a Bíblia. Então olha que responsabilidade que eu tenho, tá? Priscila, César é meu sogro. Betão, Betão, libera a câmera aí, Beto. Acho que ele não conseguiu, amor, abrir a câmera. Tá bom, pessoal, ó, é o seguinte. Eu estou muito feliz, tá? Por vocês terem aceito o meu convite. A fé vem pelo ouvir, tá? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, nós precisamos de ter pessoas dispostas a estudar, tá? Eu sempre tive eu não vou nem dizer que é uma facilidade, não é uma facilidade, porque eu estudei muito. E às vezes até eu me encontro em situações difíceis, mas eu estudo. Quando tem alguma dúvida, eu vou lá e estudo. Então, eu me coloquei na condição de ministro. O que que é a palavra ministro? A palavra ministro significa servo. Então, eu me coloquei na condição de servir a outras pessoas. Para quê? Para que possa ser gerado no coração de vocês fé. Tá? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Porém, gente, sabe o que está acontecendo? Quando eu disse a expressão analfabetos bíblicos, é porque as pessoas eles só leem a Bíblia, eles não estudam. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em cantar do que em estudar a palavra de Deus. Eu não estou desmerecendo o louvor. O louvor é um dos atributos dos anjos diante de Deus. Os louvores chegam ao altar de Deus. Só que as pessoas estão se perdendo por falta de conhecimento. É tanta doutrina, é tanta heresia, é tanta mentira, é tanta coisa que é colocado diante dos nossos ouvidos que muitas vezes a gente se perde. Então, como que você conhece o falso? Conhecendo o verdadeiro, tá? Então aqui, o meu propósito com vocês é ensinar a palavra de Deus, ensinar a verdade, tá? Não tem nada de heresia, vocês podem ficar tranquilo, dormir tranquilo, que o que eu estou ensinando para vocês é a verdade de Deus, tá bom? Eu vou printar aqui a tela, depois nós vamos, eu quero que vocês, se vocês gostaram, se vocês se sentirem edificado, transformado, eu vou mandar esse print depois lá no grupo, vocês vão postar isso e vão fazer um comentário do que foi para vocês essa aula, tá? Então vamos lá. Sorriso Colgate aí que eu vou printar. Todo mundo sorrindo. Espera aí, gente. Minutinho só. Aí, mais uma. Vai que a outra não saiu legal. Vai. Espera aí. Mais um pouquinho só. Vai. Aí, galera. Eu quero que vocês compartilhem desse estudo com outras pessoas, tá? Essa sala aqui cabe 100 pessoas. Nós começamos com um número extraordinário, tá? Então, na próxima quinta a gente vai convidar mais pessoas. A minha vontade era realizar esse estudo na segunda-feira, mas às segundas eu estou viajando, eu não estou aqui. E às vezes pode acontecer algum problema, eu não conseguir ministrar para vocês esse estudo. Então, nos próximos, vamos deixar as quintas, tá?
mas porque tem muita gente que tem compromisso de quinta-feira. Mas quando der, a gente volta, na verdade, começa às segundas-feiras, tá bom? Tudo bem? Então tá, então vamos orar a Deus, agradecer por esse ensino. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, agradecemos pela tua palavra em nossas vidas, agradecemos pelo conhecimento, pelo espírito por trás da letra. Nós agradecemos a todos que estão aqui, nós agradecemos pelo tempo dedicado, que o Senhor possa abençoar cada pessoa aqui, que eles possam se alimentar dessa palavra, que essa palavra seja vida, que essa palavra seja espírito na vida de cada um, e que eles possam, Pai, serem transformados pelo teu espírito. Abençoe cada um deles nas suas casas, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Que o Senhor prospere a mão deles aonde eles tocarem, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Então tá, pessoal. Amém. Eu agradeço a todos e até a próxima quinta, tá bom? Vou compartilhar o print lá no grupo e vocês postem e marquem aí um ao outro. Podem marcar o meu nome aí que eu vou comentar também, tá bom? Beleza? Já que ninguém teve pergunta, Falou, galera. Tamo junto. Boa noite para vocês aí. nós vamos deixar para a próxima. Se vocês quiserem perguntar lá no grupo, eu vou respondendo conforme eu for dando conta lá, tá bom? Um grande abraço. Sucesso a todos. E aí, fiote? E aí? Tchau. Tchau. Falou, Foi galera. Boa ótimo, noite aí pra vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Beijão.